Nesse dia 1º de dezembro se comemora o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E a campanha desse ano dá enfoque nos jovens gays de 15 a 24 anos, das classes C, D e E. A ação busca discutir questões relacionadas à vulnerabilidade ao HIV sob o ponto de vista do estigma e do preconceito, né? Além disso, a ideia é estimular a reflexão sobre a falsa impressão de que a AIDS afeta apenas o outro, distante da percepção de que todos estamos vulneráveis. E para conversar com a gente, né, Paulo? É isso aí, o nosso convidado é médico infectologista André Prudente, que é presidente da Sociedade Norte Rio-Grandense de Infectologia, diretor técnico do Hospital Giselda Trigueiro e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E a gente já queria começar falando, né, o dia 1º de dezembro é marcado, né, pelo Dia Mundial de Luta contra a AIDS, levando em consideração todos os números e estudos recentemente divulgados, né? Como podemos avaliar o atual estágio de epidemia no Brasil? Boa tarde a todo mundo, estou muito feliz por estar aqui na TV Feliz, conversando sobre esse tema que é um corriqueiro na nossa vida. Então, a atual epidemia, ela se apresenta de uma maneira bastante complexa. Hoje no Brasil a gente tem diminuição do número de casos em todas as regiões, exceto na região norte e nordeste, onde o Rio Grande do Norte está inserido. Isso provavelmente porque as pessoas mais jovens, que são as mais acometidas atualmente, não conviveram com ou não viram seus ídolos morrendo como pessoas dos 40, 45 ou 38 anos viram, né? O Freddie Mercury, o Cazuza. Então as pessoas passaram a perder um pouquinho de medo, as pessoas passaram a se prevenir um pouquinho menos em relação ao HIV. E mais, não apenas as pessoas mais jovens, mas as mais idosas também. Então as pessoas hoje com 70, 80 anos, que outrora não tinham uma vida sexual ativa, voltaram a ter por conta dos medicamentos que proporcionam isso, alguns bem conhecidos. E essas pessoas que tiveram toda uma vida sem uso de preservativo, voltam a ter atividade sexual sem uso de preservativo. Então, a gente vê principalmente os dois extremos de idade, os mais jovens e os mais velhos adquirindo HIV cada vez mais. Curioso isso, né? Porque às vezes a gente acha que realmente são só os mais jovens, né? Então tá aí, atenção para vocês. Olha, o senso comum é que boa parte da população está mais relaxada em relação à AIDS, porque acha que virou uma doença crônica e que por isso exige menos cuidados. Está correta essa percepção, doutor? Sem sombra de dúvida. Como eu citei agora há pouco, as pessoas pararam de ver os seus ídolos morrendo na TV. Quem conviveu na época viu o Cazuza aos pouquinhos na TV indo definhando, né? E hoje a gente não vê mais isso, justamente porque a qualidade de vida das pessoas convivendo com HIV/AIDS melhorou drasticamente. Então as pessoas passaram a ter menos medo. Sem contar que as campanhas de orientação, de educação e prevenção realmente diminuíram bastante, né? Muito interessante, né? Recentemente, uma pesquisa da ONU revela que vem aumentando o contágio entre jovens de 15 e 24 anos. E, basicamente, em função da alta de campanhas de conscientização. Está correto? Corretíssimo, exatamente. Eu falei os dois extremos de idade, mas principalmente nos jovens. Muito interessante, né? E quem é, né? Qual o perfil do soro positivo de hoje, doutor? Isso é importantíssimo a gente conversar aqui, porque há poucas décadas, 2 décadas, existia o conceito de grupos de risco. Acreditava-se que quem pegava HIV eram homossexuais de sexo masculino, profissionais do sexo, usuários de drogas ilícitas injetáveis e hemofílicos que recebiam transfusão de sangue. Esse é um conceito que trouxe um prejuízo enorme para a história do HIV, porque as pessoas que não estavam nesse grupo passaram a não se prevenir e cada vez mais adoecer. A gente vê nos números hoje, não só do Ministério da Saúde, mas da Organização Mundial de Saúde, que cada vez mais mulheres casadas, crianças e homens heterossexuais têm adquirido HIV. Então hoje a gente não pode falar em grupos de risco, e sim em comportamento de risco. Qualquer pessoa que tiver relações sexuais sem preservativo, qualquer pessoa que compartilhar seringas ou qualquer outro objeto pérfuro cortante pode
adquirir HIV, independente da cor, da classe social, da opção sexual. Muito bacana. Então a gente já pede para que você, se você tem alguma dúvida para perguntar aqui nesse bate-papo que é tão interessante e importante, principalmente no dia de hoje, interage com a gente através das nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram e Facebook TV Feliz Oficial. Você também pode ligar e participar também. 3234-3422. Bom, e no início, né, da AIDS no Brasil, houve um pânico, né? E o diagnóstico positivo significava praticamente uma sentença de morte, não é? Exatamente. Felizmente esse perfil mudou drasticamente. Hoje as pessoas com HIV elas têm uma vida muito próxima do normal. E eu digo muito próxima porque a restrição que eles vão ter é não podem doar sangue ou qualquer outro órgão, não podem compartilhar nenhum objeto cortante como uma lâmina de barbear, material para depilação e não devem ter relações sem preservativo. Tirando isso, a vida das pessoas que convivem com HIV/AIDS hoje está completamente normal. O tratamento existente é altamente eficaz, mantém a pessoa viva e bem, apta para trabalhar, para estudar e para manter sua vida social normalmente. Tem alguma exceção? Tem alguma coisa ou não? Eles vivem realmente normal, sendo soro positivo? Tem algumas exceções, doutor? Tem. Hoje as pessoas que morrem com HIV estão em dois grandes grupos. O primeiro deles, aqueles que receberam o diagnóstico tardiamente, ou seja, as pessoas que não sabiam que tinham HIV e descobriram numa fase muito avançada. Então é possível que não haja reversão naquele quadro. Isso é uma parcela da população, das pessoas que morrem. A outra parcela são as pessoas que abandonam o tratamento, que infelizmente é um número grande. As pessoas que receberam o diagnóstico corretamente em tempo hábil, mas infelizmente abandonaram o tratamento por diversos motivos, são bastante complexos para se discutir. Muito interessante, né? E hoje já é possível ter uma boa qualidade de vida sendo soro positivo? Com certeza, né? Sim, com certeza. Com certeza, hoje você tem as pessoas convivendo com HIV, praticando esportes de elite, inclusive, vários atletas de ponta, né? Nas Olimpíadas de 1992, o Magic Johnson, que era do Dream Team, do basquete norte-americano, anunciou que tinha HIV e até hoje ele está muito bem de saúde, né? Então tem diversos atletas de ponta com HIV. Eu tenho pacientes da década de 80 que jogam futebol todo final de semana e que tem a vida tranquila com a família, trabalha, estuda sem problemas. Olha, a gente está nesse bate-papo super importante nesse dia de hoje, né, que é a conscientização realmente para essa doença, né, essa luta realmente contra a AIDS, que como o doutor falou, né, graças a Deus hoje é possível viver mesmo normalmente, sim, não é mais importante como esse bate-papo para a gente realmente desmistificar muita coisa, né? Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e a gente está falando sobre diversos assuntos aqui, desmistificando várias coisas. Somando duas estimativas dos brasileiros que sabem e que não sabem que estão com o vírus e que não tomam coquetel contra a AIDS, temos 372 mil pessoas sem o tratamento contra o HIV. O governo federal fez uma estimativa de que 827 mil pessoas estejam vivendo com a doença no país, né? Como é que é essa situação hoje em dia? Fala um pouco mais sobre esses números, né, que a gente acaba vendo hoje e que continuam aumentando. Isso, na verdade, 827 mil é o número de casos notificados, é os casos que já estão bem identificados. Então, estima-se que tem até mais 100 e poucas mil pessoas que nem saibam que tem o vírus. Então, a gente está mais ou menos em torno de 1 milhão de pessoas no Brasil com HIV e AIDS, o que é um número bastante assustador, porque se a gente pensar que a maioria dessas pessoas, como já foi falado, são jovens e que têm vida sexualmente ativa, e hoje em dia muito ativa, diga-se de passagem, e que nem sabe que tem HIV, elas têm um alto potencial de transmissão para outras inúmeras pessoas. Você imagine que um jovem que tenha HIV e tenha relações com 10 pessoas, pode passar para 10 pessoas. Cada uma dessas 10 pode passar para mais 10 e por aí vai, pode chegar a um número assustador realmente. E o que a pessoa deve fazer, né, quando ela acaba de descobrir, né, ou está suspeitando, né, se ela fez uma relação sexual sem camisinha, ou passou por alguma situação em que ela acha que ela realmente foi infectada, o que essa pessoa deve fazer nesse exato momento? Pronto.
primeira coisa assim, a pessoa tem que se prevenir ao máximo. Sim. Então, usar sempre preservativo. Uma vez que falha, uma vez que acha que não fez a prevenção correta, deve procurar imediatamente nas próximas horas, algum serviço de referência. Aqui no Rio Grande do Norte pode ser o Centro Clínico do Alecrim, aqui em Natal pode ser o Centro Clínico do Alecrim ou o Hospital Giselda Trigueiro. Algumas outras cidades no interior também têm esse serviço, porque existe medicação que a gente chama de profilaxia pós-exposição, né? Então, que a pessoa vai usar durante 4 semanas para evitar dela adquirir o vírus. É essencial que a pessoa procure atendimento imediatamente. É muito importante, né? Não só a conscientização, mas se realmente você está suspeitando de alguma coisa, tem que procurar um profissional, né? E como é que fica o lado emocional de uma pessoa, né? Porque é muito difícil você saber de uma notícia dessa ou suspeitar, enfim. Isso, e essa é uma parte crucial também, é um ponto crucial, porque quando a gente revela o diagnóstico para uma pessoa que ela tem HIV, nunca é uma boa notícia, obviamente. Mas o que prejudica principalmente a pessoa naquele momento são 2 fatores. Primeiro, o desconhecimento, achando que receber o diagnóstico de HIV é uma sentença de morte, e não é. E o outro é o estigma que o diagnóstico traz. Então, hoje é uma das doenças que as pessoas evitam de dizer que tem. Você nunca vai encontrar ninguém com vergonha de dizer que tem um câncer, que tem diabetes, que tem pressão alta. Mas HIV as pessoas evitam de falar que tem, justamente porque tem preconceito, Sim. Tem um estigma do nome HIV, justamente por conta do conceito de grupos de risco que foi criado no passado. Então, tem HIV, fez alguma coisa errada. Sim. Então já traz esse estigma. Realmente, um dos focos principais quando a gente revela o diagnóstico de HIV para alguém é trabalhar a parte psicológica dessa pessoa, né? É tão importante tanto quanto o tratamento, né, da doença, né? Como é que você avalia a atuação dos governos, né, em relação à AIDS hoje em dia? Nem tudo é ruim. O Brasil é um dos poucos países hoje que distribui universalmente o medicamento para tratamento do HIV. Então, é uma das poucas coisas que funcionam corretamente na saúde pública do país. Nunca faltou os medicamentos e quem quer tratar não vai ter dificuldade de aquisição dos medicamentos. Então, essa é a parte boa. A parte ruim é que distribuir medicamento é muito mais caro do que fazer campanhas de prevenção. Então, teria que se investir mais em programas de educação, não apenas colocar uma propaganda, use camisinha, use preservativo, mas sim fazer que os jovens compreendam a importância de se usar o preservativo. Então, isso os governos, tanto na esfera federal, estadual, municipal, têm falhado bastante. É interessante, realmente. Então, é por isso que é muito importante a gente estar ligado, né? Então, se você tem alguma pergunta a fazer, entre em contato com a gente através do nosso telefone 32343422 ou pelas nossas redes sociais, @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. O nosso telespectador de Petrópolis descobriu que é soro positivo há 1 mês. Ele afirma que tem imunidade baixa e que o exame aponta que o HIV está indetectável. O paciente pergunta qual deve ser o procedimento em relação a isso. Bom, primeiro é procurar atendimento médico, né? Então, cada caso tem uma especificidade. Tem que ver o que é que chama de imunidade baixa, né? Imunidade baixa que a pessoa está tendo gripes, resfriados, ou ela está apresentando infecções oportunistas. Para isso é essencial iniciar o tratamento o mais rápido possível e seguir o tratamento à risca. Em 1 mês, na maioria das vezes, ainda não dá, não é o tempo hábil para que a imunidade volte a ficar em níveis satisfatórios. Então, tem que usar o medicamento corretamente, em torno de 3 a 6 meses deve normalizar. E o que significa esse termo que ele falou, né, que está indetectável, né? O que significa isso no exame? Todas as pessoas que têm HIV devem fazer um exame chamado carga viral. A carga viral, a grosso modo, ela vai contar a quantidade de vírus que tem por ml de sangue. Então, por exemplo, alguém colheu o exame, vem que tem 1 milhão de vírus por ml de sangue.
Quando inicia o tratamento, o vírus que está circulando morre. Então, esse exame vai dar indetectável, ou seja, não encontrou vírus no sangue. Isso é até um problema, porque muita gente acha que ficou curada por conta disso. Não encontrou o vírus no sangue, eu estou curado. Mas, na verdade, o DNA do vírus está na célula das pessoas. Se deixar de usar o medicamento, a carga viral voltará a aumentar e deixará de ser indetectável. Muito interessante, né, saber desses assuntos, principalmente hoje em dia, né, porque há um aumento muito grande de gente que estão sendo infectadas, e inclusive mulheres casadas e a terceira idade, né? Por que esse grupo, né, por que hoje existe realmente um alerta para esses grupos específicos? Justamente que elas estão adoecendo mais, cada vez mais adquirindo a doença, né? Na verdade, não são apenas esses grupos. Se a gente pegar o início da epidemia, hoje a gente chama de pandemia, porque pegou o mundo todo, era uma doença de pessoas de grandes centros urbanos. Então, começou Nova York, Washington não, mas São Francisco, Los Angeles, aí São Paulo, Rio, grandes centros urbanos. E hoje a doença está se espalhando para o interior do mundo, mas principalmente no Brasil. Então, em pequenas cidades do Rio Grande do Norte, nós temos vários casos. E aí, essas pessoas também devem entrar aí na lista dos que devem receber maior orientação, justamente para que não cresça o número neles. Que mensagem o senhor deixa, né, para os nossos telespectadores, né? O que elas devem fazer? Qual a melhor forma de se prevenir realmente? Deixa uma mensagem, porque hoje é um dia muito importante para a gente falar sobre esse assunto. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo. Perfeito. Então, primeiro, usar preservativo em todas as relações. Isso previne 100% dos casos. Segundo, não compartilhar objetos pérfuro-cortantes, seringas, lâminas de barbear e por aí vai. Terceiro, se conhecer alguém que tem HIV, não discriminar essa pessoa, porque essa pessoa precisa ser acolhida, ela precisa ter um consolo psicológico até, para que ela se mantenha firme e forte e continue o tratamento. E quarto, se tiver suspeita de que tenha doenças, se teve algum comportamento de risco, procure imediatamente o acompanhamento médico. Muito obrigado, André, pela sua participação aqui, porque a gente falou sobre um assunto muito importante, principalmente no dia de hoje. Não significa que é só hoje que a gente deve falar, realmente durante o ano inteiro. É muito importante a gente falar sobre esse assunto. A gente agradece muito a sua participação no nosso programa, viu? Ok, muito obrigado. Estarei a posto assim que for convocado.